Hoje a gente vai falar de 12 empresários muito jovens. Alguns vocês vão ver que a maioria está na casa dos 20 anos, mas não se apega a isso não, porque muitos deles começaram muito antes, quando eram bem mais jovens. Então a importante lição que eu quero que fique desse vídeo não é que você pegue esse vídeo, encaminhe o link para o seu filho e fala assim, vê aí o que esses caras estão fazendo, faz também. Isso não é legal, a gente já falou aqui num outro vídeo sobre o risco de ficar só apresentando para as crianças, para os nossos filhos, outros casos e outras histórias de crianças bem-sucedidas. Se a gente só faz isso, a gente corre um risco bem grave, que é cair no risco da comparação e a criança ficar se sentindo péssima, ficar achando que você nem gosta dela, porque você valoriza mais o que o outro está fazendo. Então, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada. Que eu já falei sobre isso. Então, cuidado. E o que eu queria, então, propor para vocês é que ao ouvir cada uma dessas histórias, vocês vão ver que dentro dessas 12 exemplos de jovens muito milionários, com menos de 30 anos, com menos de 25 anos, muitos deles, o mais legal é olhar para como eles perceberam, como eles se comportaram, e tem várias histórias em vários setores e eles estão sim revolucionando várias indústrias, fazendo negócios de gente grande, dinheiro sério, que não é mais brincadeira não. Então vamos começar, vamos para essa lista que tem muita história bacana. E eu vou ajudando ao longo do vídeo então vocês a terem ideias de como falar isso para os filhos de vocês e como tentarem extrair os melhores dicas nesses casos para que os filhos de vocês reproduzam. Não tem problema nenhum compartilhar o vídeo com as crianças, é ótimo. Eles podem inclusive ter mais ideias, é muito saudável. O que não pode é só mostrar. E pronto, o que você pode é mostrar e tentar pegar aqui exemplos de o que você pode ir fazendo ao longo da rotina para garantir que eles também possam ter resultados pelo menos parecidos. Antes de continuar, queria te pedir para curtir esse vídeo, para se inscrever aqui no canal, para você apertar o sininho, para você sempre ficar sabendo de vídeos novos e para, enfim, me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. O primeiro caso que a gente vai falar aqui é de uma empresa chamada Flow Recruiters. Foi fundada por duas meninas que hoje têm 24 anos, a Catherine e a Treia. Colei, gente, desculpa aí. A Catherine era estudante de engenharia mecânica. E aí lá nos fundos, no que se chama de porão aqui no Brasil, mas que é aquele andar ali nos Estados Unidos, é muito comum no andar de baixo das casas, uma parte habitável, uma parte normal da casa. Alguns fazem, por exemplo, sala de televisão. E ela começou a analisar e ela falou, gente, não é possível que não tenha um jeito mais eficiente de analisar esses tantos currículos. E aí ela se juntou a uma amiga dela e eles criaram uma plataforma, então, de análise de currículos. O que elas perceberam? Lá nos Estados Unidos é muito comum ter eventos, por exemplo, das universidades, quando você tem que se candidatar para uma universidade. Tem muitos eventos que os estudantes se apresentam aos recrutadores das faculdades. E os recrutadores ficavam quase malucos com aquela quantidade de pessoas que se apresentavam para eles e que falavam com eles não conseguiam dar conta de tudo. Então elas entraram nesse mercado de ajuda de uma pré-seleção de currículos. Então foi assim que elas começaram o negócio e o que eu queria chamar a atenção nessa primeira história dessas duas estudantes, que elas olharam numa necessidade delas ali, que elas estavam no dormitório da faculdade delas, perceberam aquilo ali como uma necessidade pequena, que era a necessidade delas mesmas. Depois, a necessidade foi ficando um pouquinho maior, que era a necessidade dos eventos. E depois ela passou para a necessidade das empresas que selecionavam durante esses eventos. Então o negócio ficou sério, ficou grande e hoje elas planejam em 2021, elas conseguiram inclusive adaptar agora na pandemia para fazer recrutamento online, porque não tem os eventos, eles não estão acontecendo, então elas conseguiram inclusive adaptar, elas estão planejando para esse ano um resultado da empresa 3 vezes maior do que o do ano passado. E elas receberam mais de R$1 milhão de investimentos de uma empresa de Venture Capital, que é aquelas empresas de capital de risco. O segundo caso que eu queria contar para vocês é de um menino chamado Jeremy Cai. Eu não sei se eu estou falando certo, porque ele é descendente de imigrantes chineses. O Jeremy hoje tem 25 anos,
E ele começou, a empresa dele se chama Italic. O que é legal dessa história é que o Jeremy, ele via os pais dele trabalhando numa empresa de fazer materiais para automóveis. Era uma empresa de manufatura, né? Então ele via aquilo e ficava muito intrigado e vendo como as empresas não se adaptavam, como ainda não estavam modernas e tudo mais. E aí então ele ficou refletindo muito sobre esse cenário e um dia ele teve uma ideia. Ele pensou o seguinte: poxa, se as empresas fabricam para marcas grandes, depois as marcas grandes só pegam, colocam a marca delas e depois revendem para as pessoas, e se eu criasse uma plataforma que esses fabricantes entregassem e vendessem direto para as pessoas sem passar por essa marca, mas as pessoas sabendo que elas comprariam com a mesma qualidade e com a mesma, o mesmo produto basicamente da marca grande, sem esse intermediário. Então ele resolveu criar uma empresa assim. E no começo, o que é interessante dessa história é como ele ouviu nãos, porque ele ia até as fábricas e falava com as fábricas, e puxa, se eu tivesse uma plataforma que eu vendesse o seu produto direto para o cliente, você estaria afim? E ele disse que ouviu muitos nãos. E isso é a dica que eu queria falar nesse caso principalmente. O quanto que é importante a gente mostrar para as crianças e para os jovens o quanto não pode bloquear. Não, tudo bem, não, mas o que eu posso fazer então, o que você pode fazer diante desse não? Você pode continuar tentando, você pode tentar uma outra alternativa e tudo mais. O Jeremy, por exemplo, ele criou no início um modelo de negócios que era por assinatura e ele cobrava, então ele não ia ter uma participação na venda do produto, ele ia ter só uma assinatura. Aí ele teve que adaptar, teve que diminuir um pouquinho o valor que ele tinha cobrado inicialmente pela assinatura e aí depois a empresa caminhou e deu tudo certo. Hoje, por exemplo, as pessoas que compram na Italic, que é a empresa dele, pode comprar produtos Prada, por exemplo, sem a marca Prada, mas a empresa dele hoje vende bolsas, óculos, lenços e outros materiais assim. Ele recebeu, por exemplo, investimentos de 13 milhões de dólares de capitais de risco, né, de empresas de venture capital. E uma outra coisa muito interessante que o Jeremy fala é que o bacana é você ser criativo. E é isso que eu queria lembrar a gente como pais, como educadores, incentivar as crianças. Primeiro, que a gente já pôde ver nesses dois exemplos, olhar para as situações, para a rotina, para os eventos da rotina, o que a gente poderia fazer para contribuir, para melhorar a nossa vida e a vida de outras pessoas. O que dentro de uma situação poderia ser uma ideia de negócios, que é uma ideia, que é um exercício, na verdade. Quanto mais você faz esse exercício, mais você vai enxergando ideias de negócios. E é isso que a gente pode treinar as crianças e os nossos filhos. A próxima história é a história do David Zamarin. Hoje o David tem 22 anos, mas o que eu mais gosto da ideia do David é porque ele não se conformava com o problema dele. Ele era apaixonado por aquele tênis que é o Air Jordan. Ele adorava. E ele não se conformava que o tênis sujasse. Ele não queria que os tênis ficassem sujos, muito menos manchados, e ele nunca conseguia mantê-los limpos. E ele queria que sempre tivessem muito limpos. E aí, então, ele ficou com essa questão na cabeça, ele era muito novo, e aí ele criou, então, uma empresa. Como ele não conseguia ter esse produto que mantivesse os tênis realmente limpos, ele criou uma empresa de lavagem e manutenção de calçados. E aí essa empresa deu certo e ele conseguiu vender depois de 4 meses, porque ele fez parcerias com os institutos, com os clubes de esportes lá da cidade dele, e aí ele conseguiu, inclusive, vender essa empresa. Mas ele não conseguia se esquecer da ideia inicial dele de manter os tênis limpos. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. E ele não conseguia pensar numa solução. E aí o que vocês acham que ele fez? Olha que legal da gente contar para os nossos filhos. E isso é uma coisa que os pais podem incentivar com esse tipo de ideia. Porque o David foi até a universidade que tinha, ele morava na Filadélfia, ele foi à Universidade da Pensilvânia, no departamento de Química, e se ofereceu lá. Isso é uma coisa que os pais podem fazer. Os pais podem ir lá junto, podem se oferecer, podem acompanhar, ou pode apresentar pessoas. E aí o David ficou 3 anos nessa faculdade pesquisando junto com a equipe. Ele se integrou lá num projeto de pesquisa e desenvolvimento e ele criou um produto. Ele conseguiu chegar depois de 3 anos a um produto que ele gostasse, se fosse uma película protetora dos calçados,
E aí ele vende hoje, a empresa dele se chama Detrapel e ele tá super bem na empresa dele. A marca projeta nesse ano de 2020 um crescimento 13 vezes maior do que no ano passado. Então é coisa pra caramba. Eles não falam os números absolutos, mas é um belo de um crescimento. Outra coisa legal é que em 2017 o David foi ao Shark Tank, aquele programa que você apresenta uma ideia de negócios e os investidores decidem se vão investir em você ou não. E ele não recebeu o investimento, mas explodiu de acesso no site dele. E aí foi isso que impulsionou a ideia dele para continuar indo em frente, para continuar crescendo e pesquisando e continuando. Essa outra história eu acho uma graça. É a história de um menino chamado Matthew Roda. Ele hoje tem 26 anos. O Matthew cresceu numa cidade que os pais criavam suínos, criavam porcos, né? E aí ele ficou sempre envolvido nessa fazenda, nessa questão de criação de animais. E aí depois, mas mesmo assim, os pais dele o incentivaram a ir à faculdade e ele estava na faculdade e arranjou um emprego de meio período numa casa de partos de suínos, né, de leitoas. E ele ficou muito incomodado de ver que em cada 10 leitões morriam esmagados, porque a porca é aquela porca grandona, ficam os leitõezinhos mamando, e aí a porca se mexe, a porca se vira, e muitas vezes acontece de os porquinhos morrerem esmagados. E ele não se conformava com aquilo, ele ficava muito incomodado, muito pensando num jeito de resolver aquela situação. Eu não sei se vocês têm noção, mas 1 em cada 10 porcos assim, em termos econômicos, é um estrago, é uma perda muito grande. Então, assim, tinha um potencial econômico também muito grande em resolver aquele problema. E aí ele conheceu, então, um outro menino, um estudante de desenvolvimento de software, de programação, e aí era um menino mexicano, e eles se juntaram e desenvolveram um software que consegue rastrear, monitorar quando a porca vai começar a esmagar o porquinho. Se o porquinho solta um barulho de que está sendo esmagado, a porca recebe uma espécie de um estímulo, é um estímulo parecido com aqueles que os quiropatas usam nas pessoas. Então ela recebe um estímulo que ela fica com vontade de se mexer, ela se mexe e os porquinhos não morrem esmagados. Não é uma fofura? Eu acho essa história linda porque ela não só é solidária, como ela é muito inconformista. Ele não se conformava de ver essa situação e ficou tentando durante muito tempo pensar numa solução e conseguiu. A Swine Tech, que é a empresa dele, recebeu de fundos de investimento 7 milhões de dólares e está indo super bem, já tem vários clientes. O que eu vejo de bacana nessa próxima história é que ela é simples, ela não parece muito assim de ter que desenvolver um software, mas mesmo assim envolve uma postura empreendedora muito bacana. É a história de duas meninas que se encontraram na universidade, são duas meninas de origem mexicana, mas que moram nos Estados Unidos. E essas meninas se encontraram, uma delas estudava negócios, né, business, a outra estudava moda, e elas se encontraram e rapidamente elas perceberam juntas que tinha muita gente customizando camisetas da universidade, da universidade que elas estudavam, que era a universidade da Southern California, né? Isso. Perceberam, as meninas estavam fazendo, elas não gostavam daquelas camisetas de esporte, de universidade, muito masculinas. Então elas cortavam e arrumavam, mais ou menos como a gente faz aqui no Brasil com os abadás no carnaval. E aí elas então começaram no dormitório delas, lá na casa delas, customizar camisetas para vender. E aquilo foi um sucesso enorme. Mas elas começaram a receber muitas notificações. Olha, vocês não podem vender as nossas marcas, vocês não podem usar os nossos logos e tudo mais. Então isso, em vez de impedi-las de continuar o negócio, na verdade serviu como um incentivo, porque as duas começaram a negociar licenças das universidades e aí elas perceberam também outro desafio que eu acho legal contar, porque quando a gente tem ideias, a gente pensa no tanto de trabalho que aquilo vai dar e às vezes às vezes freia e muitas vezes os filhos da gente que podem ter ideias também podem se frear pelas suas ideias. Mas aí elas pensaram o seguinte, puxa, mas
Se a gente está vendo que os nossos fornecedores estão ficando com quase toda a nossa margem de lucros. E se a gente montasse uma fábrica? E uma coisa muito legal que eu acho da experiência delas é que elas disseram, a gente nunca teve medo de perguntar. Então eles iam nas fábricas e perguntavam, elas perguntavam como é que funcionava, quais eram as dificuldades, qual eram. Elas foram para Tijuana, no México, e encontraram donos de fábricas lá para tirar suas dúvidas. E aí elas foram caminhando, progredindo. E aí hoje elas têm sim a própria fábrica delas e elas estão crescendo bastante. Hoje a marca tem 60 parceiros, universidades, tem 10 funcionários e já receberam $1.700.000 como investimentos para o negócio delas. Essa é uma das minhas histórias favoritas. É a história da Lani Lazari, ou Lani Lazari, enfim, porque ela é americana. Ela é a fundadora de uma empresa chamada Simple Sugar. Ela tinha um problema dermatológico chamado eczema e ela tinha tentado de tudo para resolver e não conseguia. E aí ela tentou uma coisa, tentou outra, até que um dia ela amassou um creme à base de açúcar e fez uma mistura lá, um esfoliante, né, à base de açúcar, fez uma mistura e foi lá, passou o eczema dela. E ela ficou super entusiasmada, ela falou, puxa, vou criar uma marca de produtos de cuidados da pele, produtos de beleza naturais. E aí no começo, ninguém deu bola, ninguém achou que aquilo ia pra frente, até porque ela tinha 11 anos. Então, é muito jovem. Olha que bacana ela tão cedo já pensar, puxa, vou transformar isso num negócio. E aí ela começou, né, a fazer o negócio dela e ela chegou a ter uma receita de $5 milhões. Olha que interessante. Ela também, como aquele outro caso que eu contei, foi aquele programa, o Shark Tank, e fez uma proposta, nesse caso ela recebeu um investimento de $100 mil. Mas naquele momento ela fez uma venda, chegou a atingir vendas de $650 mil. E aí ela pensou, gente, como é que eu vou entregar tudo isso? Ferrou-se. Mas o bacana é que ela também não parou com o obstáculo. Ela foi vendo o que ela podia fazer, como é que ela podia lidar com essa questão, foi em frente até resolver de verdade e conseguir atender todo mundo, até que a empresa foi crescendo e assim ela conseguiu estar nessa lista, né, dos jovens milionários. Outro capítulo legal na história da Lani é que ela recebeu uma oferta da Target para vender os produtos dela lá na Target, que é uma rede de supermercados enorme, uma concorrente um pouco mais refinada do Walmart lá nos Estados Unidos. E aí ela recebeu essa oferta e ela ficou, nossa, puxa, se os meus produtos estiverem disponíveis nas prateleiras da Target, eu tô feita, né? Mas, na verdade, ela percebeu que não era um bom negócio, porque a Target estava querendo que ela reduzisse muito o preço dela. E ela decidiu dizer não para a Target, e aí depois, ainda de um tempo, ela resolveu tirar todos os produtos do varejo físico e para focar só na internet. E ela estima para esse ano de 2020 uma receita de $3 milhões. O que eu acho mais bacana dessa próxima história que a gente vai falar é que ela é uma história que é um problema de todo mundo, é um problema que todo mundo vivencia, mas você pode olhar para um jeito de um problema ou olhar para outro. Então, quando acontecer com seus filhos, com seus alunos, alguma coisa assim, procura propor para eles, quando eles reclamarem de alguma situação, o que você pode criar, o que você pode fazer para resolver esse problema. Isso que é bacana quando a gente pensa nessas histórias, é mostrar para as crianças, para outros jovens, que eles podem olhar para um problema e pensar, o que eu posso fazer para resolver isso? E não simplesmente reclamar. Esses dois jovens, eles se chamam Jamie Marshall e Kevin Tan. O Jamie tem 24 anos e o Kevin 26 hoje. E eles estavam na universidade e estavam, como todo mundo, achando um saco ficar na fila de esperar comida. Chega na hora do almoço, todo mundo vai ao mesmo tempo almoçar, ficar naquela fila enorme, uma chatice, ninguém aguenta. E aí eles resolveram criar um aplicativo. O aplicativo era assim, você reserva com um pouquinho de antecedência a sua comida e quando você fala a hora que você quer buscar, quando você chega lá, já tá tudo prontinho, você pega e vai embora. Não precisa ficar na fila, eles não vão preparar naquele momento, eles já se prepararam com antecedência. E o bacana dessa ideia é que além de ser super simples, teve uma adesão muito rápida, hoje eles têm convênios com várias universidades lá nos Estados Unidos.
O que é bacana também é que eles perceberam que agora no Covid também tinha, nesse momento de pandemia, que não pode ter aglomerações, isso também era um ótimo negócio, porque daí as pessoas não ficam em filas esperando a comida, elas vão lá, pegam e vão embora, elas não precisam ficar ali naquele momento tendo o risco de se contaminarem. Essa empresa, que se chama Snack Pass, eles ficam com 10% do valor da venda, que é menos do que muitas empresas de entrega de alimentos cobram, e ainda assim eles tiveram uma arrecadação bem alta, eles tiveram investimentos de 21 milhões de dólares. Porque muita gente viu o potencial bem alto nessa ideia. Esse outro negócio, ele foi criado pelo Paris Smalls. Ele tem 27 anos, é um negócio mais complexo, mas isso é legal também de trazer como exemplo. Eu gostei muito que ele estava nessa lista da revista Entrepreneur, que ele criou um negócio que é o seguinte: tem um sistema de bombeamento de água que se chama fracking. Esse sistema ele é muito usado para água, mas para gás e petróleo, e muitas vezes eles liberam substâncias que não são boas, não são saudáveis para o meio ambiente. E aí ele queria pensar num sistema alternativo a esse, e ele começou a desenvolveu e hoje está em testes com uma empresa grande de petróleo. O Paris desenvolveu uma tecnologia que funciona com energia elétrica para aumentar a permeabilidade sem deixar esses materiais nocivos no solo. E então o que é bacana desse negócio é que, como eu falei, né, é um negócio sério, de gente grande, de uma indústria super complexa, mas mesmo assim ele teve a ousadia e hoje já está em testes numa empresa de petróleo bem grande, e ele recebeu investimentos de 2 milhões de dólares para testar o negócio dele, e ele já está testando aí com o primeiro parceiro. E agora, finalmente, a última história é a história de uma menina que jogava na primeira divisão da liga de basquete, da NCAA, que é a liga de basquete americana, universitária, e ela estava muito habituada, convivia muito com lesões daquelas evitáveis, daquelas lesões que não deviam acontecer, que são bobas e tal. E ela ficava olhando para aquilo e pensando: gente, não é possível, eu tenho que resolver isso. E ela, que era estudante de engenharia, conheceu uma outra aluna atleta, né, que era estudante de estatística. E aí elas se juntaram para criar um negócio aí que é pensado para essa questão de tratar e evitar as lesões evitáveis. A empresa já levantou 3 milhões e 200 mil dólares em investimentos, e ela funciona assim: ela vai capturando dados do treinamento daquele usuário do aplicativo, da ferramenta. E aí ela vai captando, e aí ela sugere treinamentos e formas de você conduzir melhor o seu corpo, e se houver uma lesão, formas de você se recuperar mais rápido. E tem sido muito aceita, muita gente está usando. Tanta gente que elas estão até negociando aí com uma marca fitness lá nos Estados Unidos, um contrato que eles dizem que está valendo entre 2 milhões de dólares e 4 milhões de dólares. E eu só queria reforçar essa questão. Ouve cada uma dessas histórias. Se você precisar ouvir de novo, se você quiser falar de alguma delas com seus filhos e filhas, tenta falar de um ponto de vista positivo, não de comparação. Fala para eles: puxa, olha que legal, a gente podia tentar, que problema que a gente podia resolver. Ou então, sem você propor ativamente esse assunto, quando os estudantes na sua escola, quando seus filhos, quando seus sobrinhos falarem para você de algum problema que eles enfrentam, propõe para eles a dúvida. Fala com eles: o que você poderia fazer para resolver isso? O que você poderia fazer? O que a gente poderia pensar para resolver essa situação? A gente pensar em negócios, a gente pensar em soluções para as coisas, a gente pensar em ser empreendedor, é pensar o tempo todo em olhar para as coisas não como um olhar nem de reclamação e nem de observador, mas de envolvido. Eu gosto muito da ideia de você, por exemplo, vai à Disney. Eu não consigo ir a um parque de diversões, eu não consigo ir a um laboratório de fazer um exame sem olhar para aquilo tudo como um negócio. Será que o manobrista é terceirizado? Será que, puxa, olha como eles colocam a loja de brinquedos de venda sempre na saída de um brinquedo aqui na Disney. Olha como eles pensam aqui, como ele já pode te pegar para você comprar mais aqui nesse momento. Então, assim, criar maneiras de você mostrar como você pode vender mais, como você pode solucionar o problema de uma pessoa, como você pode resolver o seu problema. E se não tiver solução,
como a gente pode pensar numa solução. Poxa, se não existe solução é porque ninguém pensou nela ainda. Então, é aquilo que tá ficando na moda aí, né? É tornar o impossível possível. Então, espero que vocês tenham gostado e me falem se vocês quiserem. Bom, como eu comentei no começo, essa é uma lista da revista americana Entrepreneur. Não tem uma lista aqui no Brasil que eu conheça, mas eu posso tentar levantar casos, se vocês quiserem, casos aqui no Brasil. Se vocês quiserem, não deixem de me falar, que aí eu também posso ir atrás disso. Um grande abraço e até a próxima!